Olá, eu sou Hans, fui missionário da Bíblia por muitos anos na África, primeiro em Angola, depois em África do Sul, agora estou de volta no Brasil. Eu tenho uma afilhada que volta e meia me manda algumas perguntas teológicas. Ela lê a Bíblia à noite com o seu marido e de manhã minha caixa de entrada do WhatsApp tem perguntas. Esses dias ela mandou uma dizendo assim, olha, assisti aqui um vídeo de um pregador bastante famoso, não vou citar o nome dele, que diz que nós não precisamos mais do Antigo Testamento, nossa espiritualidade está toda baseada em Jesus do Novo Testamento. E eu fiquei de dar uma resposta a isso. E a resposta é importante, porque afinal, 2/3 da Bíblia, assim, descartados de uma vez só, sem uma razão aparente, pelo menos que eu entendi, fui pesquisar e achei um livro chamado A Fidelidade de Deus. E dá uma panorâmica da Bíblia, começando no Gênesis e terminando no Apocalipse, mostrando que Gênesis de 1 a 11 é a introdução da Bíblia. Ali fala da criação, da queda, depois da Torre de Babel, do dilúvio, e vai até o capítulo 11. Capítulo 12 começa a Bíblia mesmo, a história, a narrativa, com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2 e 3. Deus fala assim com Abraão, uma promessa para ele, não é? Farei de você um grande povo, tornarei famoso o seu nome, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aí o parênteses já vale para mim como missionário, não é? Muitos anos na África, 16 anos no total. Tem gente que também diz que não tem missões no Antigo Testamento. Aqui dá para ver que está lá no começo já da história toda, no versículo 3 de Gênesis 12, que por meio de Abraão e dos seus descendentes, Deus quer abençoar todos os povos, todas as famílias da terra. Mas tudo bem, até ali, então, o começo. Em Gênesis capítulo 15, Deus tem um outro encontro com Abraão e faz um pacto com ele, uma aliança, uma cerimônia muito interessante, estranha para a gente. Deus manda Abraão repartir vários animais ao meio, 2 ou 3 animais ao meio, e fazer 2 fileiras com as metades desses animais. E quando fica bem escuro, de repente uma tocha passa bem no meio dessas 2 fileiras de animais mortos partidos ao meio. Significando o seguinte, era um costume daquela época, quando duas pessoas ou 2 reinos faziam um acordo, um pacto, uma aliança, os líderes desses 2 povos passavam pelo meio. Geralmente uma potência conquistadora, não é? Que dominava um povo menor e obrigava, então, o rei desse novo país submisso a passar no meio desses 2 animais, e o chefe também passava, para dizer que se eu não cumprir minha parte nesse acordo, nessa aliança, que aconteça comigo como aconteceu com esses animais. Então, uma coisa séria que Deus faz ali com Abraão. Interessante que já naquela época, naquele momento, Abraão não passou pelo meio dos 2 animais, só aquela tocha de fogo representando Deus, que muitas vezes se manifesta pelo fogo. Podemos pensar na sarça ardente no Sinai, que Deus falou com Moisés. Podemos pensar na coluna de fogo que guiava o povo de Israel à noite, ou iluminava o acampamento, e também o fogo no Monte Sinai. E Deus faz essa aliança com Abraão e repete a aliança com o povo mais tarde, quando saem do Egito. Está em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, esse é o plano de Deus, através de Abraão e do povo que descende dele, criar um caminho de salvação para a humanidade inteira, para toda a raça humana. Israel não cumpriu a sua parte do acordo. Israel falhou muitas vezes, já no caminho do deserto, depois como nação, até que foram todos levados para o exílio da Babilônia e da Assíria, pensando nos povos do norte. E a Bíblia fala então muito de tribunal. Deus diz assim que ele chama os montes, os vales, a natureza, a nossa volta como testemunhas. Vocês viram o acordo que eu fiz com esse povo, meu povo não está cumprindo a sua parte. Então há uma condenação envolvida aí. Mas Deus quer cumprir a sua parte, Deus vai cumprir a sua parte. Podemos contar com isso. Vocês devem lembrar de uma história no Novo Testamento em que Jesus conta que um homem que vai construir uma torre, uma casa, tem que fazer primeiro a conta para ver se tem dinheiro que chega para terminar. Senão é melhor não começar para não passar vergonha. E isso está num contexto de discipulado, então a gente às vezes entende, pessoas entendem que isso tem a ver conosco, que a gente tem que primeiro fazer a conta para ver se a gente vai conseguir. Mas está errado, nunca vamos conseguir. Não há em nós capacidade para conseguir. Deus é que fez a conta antes,
lá no começo e viu que ele consegue terminar e vai terminar. Então, o título do livro que eu estava seguindo é A Fidelidade de Deus. Então, como é que Deus faz para cumprir a sua parte? Ele cumpre a parte dele e também a nossa, através de um israelita fiel. E aí, não dá para dizer que a gente pode descartar o Antigo Testamento, porque esse israelita fiel é Jesus, que é descendente de Davi por José e por Maria. As genealogias de Mateus e de Lucas mostram isso. Então, ele é um israelita, como um ser humano, e ele é fiel, nunca falhou com Deus, nunca transgrediu o plano de Deus, nunca falhou no plano de Deus. Então, foi fiel e fiel até a morte e morte de cruz. Então, assim que Deus cumpre a sua promessa, a aliança que ele fez com o ser humano. Nele nós temos graça, temos perdão, temos justificação, temos glorificação. A nossa parte é confiar nele. Ele é capaz de terminar o que começou, ele planejou esse plano, ele fez esse plano, essa narrativa, esse planejamento, e vai cumpri-lo até o fim. Como é que nós temos condições de fazer agora a nossa parte? É porque ele vem morar em nós. O Espírito Santo é Deus presente em nós. E ele nos capacita, da parte de Deus, a fazermos a nossa parte. O Espírito Santo capacita a gente a escolher livremente, a desenvolver livremente, a se tornar livremente aquilo que é agradável a Deus. Assim como no batismo de Jesus, a pomba representando o Espírito Santo desceu sobre ele, e Deus disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. A mesma coisa ele quer dizer de nós. O Espírito Santo nos capacita a isso. Me lembro de uma história que não deve ser fictícia, é uma história antiga, do tempo que havia mercados de escravos, e um homem que detestava isso, senhor distinto, passando pelo mercado, viu ali escravos sendo vendidos e comprados, e ele vê um casal sendo comprado, e pai e mãe, marido e mulher, sendo levados, mas o menino de 10 anos, o comprador não quis levar. Isso aí só vai me dar despesa, só vai comer até que ele rende, vai demorar muito. Então, deixou o menino, e o homem ficou muito condoído de ver aquilo. E correu lá, e quando que pagou, libertou o menino e disse: corre atrás dos teus pais para ficar com eles. E o menino saiu correndo. Ele correu mais ou menos uns 100 metros, depois ele voltou devagarinho e disse: se eu for com meus pais, eu vou ser escravizado de novo como eles. Posso ficar com você? Essa é a liberdade que Deus nos dá. Ele nos liberta, nós somos livres, mas é melhor ficar com ele. E aí o Espírito Santo vem morar em nosso coração, e o que Deus espera de nós é que dê para ver a diferença. Tem que dar para ver que o Espírito Santo está presente em nosso coração e que a gente não vive mais para nós mesmos. Está lá em Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, diz assim: nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. E o fim dessa história, então, é dessa aliança que Deus fez com a raça humana através de Abraão, é a nova criação. Está no capítulo 8 de Romanos, onde diz que a natureza geme esperando o resgate dos filhos de Deus, e também está no Apocalipse, onde fala de novos céus e nova terra. Não vão ser céus num outro mundo. É uma questão de honra para Deus consertar este mundo que foi estragado, assim como é uma questão de honra para Deus consertar o ser humano que foi prejudicado, deteriorado pela queda. Então, Deus quer ver este mundo consertado e transformado. A criação foi projetada para florescer sob a sábia administração humana, refletindo o amor de Deus, Criador. Uma história para terminar, tem a ver com aquele homem que Jesus conta que viajou e deixou dinheiro para 10 funcionários, valores diferentes, 10 minas, e quando ele voltou, uma mina dá mais ou menos 3 salários mínimos, então não era assim tanto dinheiro. Mas ele voltou e pediu contas, e o primeiro disse: a tua mina rendeu 10 vezes mais, e o patrão então disse: muito bom, servo bom e fiel, vou te pôr sobre 10 cidades. Temos aí as eleições para prefeito, a gente pode imaginar que se uma cidade já dá muito trabalho, imagina 10. Mas dá essa impressão de que no céu a gente não vai ficar sentado numa nuvem tocando harpa. O céu é atividade. O céu é trabalhar com prazer, sem aquele peso que é consequência do pecado, sem o suor do rosto que é consequência do pecado, mas usando as habilidades que Deus nos... neste mundo que foi consertado por Deus. Nós fazemos parte do plano de Deus de libertar o mundo da escravidão, da corrupção e da degradação para a liberdade dos filhos de Deus. Então, faça parte desse plano se você não faz ainda. E se você já faz parte desse plano, já está inserido na aliança
de Deus com você, com a raça humana. Então, alegre-se nisso, participe e deixe Deus usar você para ser bênção para muita gente ainda, perto e longe. Deus abençoe você. Estamos juntos.